Fala pessoal, estamos aqui para mais uma questão. Dessa vez será uma de backup e seus tipos. Então, sem mais enrolação, sigamos. Sobre segurança de dados em tipo de backup de dados, analise as afirmações abaixo e coloque V ou F. Então, bora lá. Backup diferencial é o tipo de backup de dados que captura todos os dados que foram alterados desde o backup completo. Então aqui tem dois tipos de backup na questão, né? Seria o backup diferencial e o backup completo. E qual é a diferença entre o backup diferencial para o completo? Como o nome mesmo já fala, completo, vamos começar por ele primeiro. Ele copia todos os dados. Você tem lá o diretório, vários arquivos junto. Então o backup completo tem a missão de copiar todos os arquivos. Ele não compara nada, ele não está preocupado em descobrir se tem flag ou não. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar o que é essa flag e você verá que o backup completo até remove as flags daqueles que tem, mas daqui a pouco eu explico melhor o que é essa flag. E na hora de restaurar, é apenas uma vez completo. Chega lá, poxa, eu quero fazer o backup dos meus dados, o backup do WhatsApp, quero fazer o backup. É apenas um só backup. Um só, tudo de uma vez. Entendido? Enquanto o backup diferencial, esse diferencial aqui, vou pegar na ideia de subtração. E por que o nome subtração? É porque ele pega tudo que você tem, tá lá todo o arquivo, tudo que é feito, todo o arquivo, perfeito? Representado por esse círculo aqui. Aí ele vai lá e faz a backup de tudo, desde que não seja o backup completo. Ele simplesmente olha o backup completo e não faz nada com ele. Tipo, olha assim, poxa, o backup completo vai fazer já o backup de tudo lá. Aí se no dia 1 você muda uma coisa, no dia 2 você muda mais alguma coisa, no dia 3 você muda mais outra coisa, e assim vai fazendo até passar um longo período de dia, de maneira que o último backup completo já faz há um bom tempo, o backup diferencial vai fazendo uma cópia de cada um desses dias. E na hora de restaurar, ele vai restaurar tudo menos o backup completo. Então, por isso tem esse nome. Tudo menos diferencial, subtração. Sabe que quando você estava no ensino fundamental e a professora falava, tinha um bizu lá, poxa, eu vi o nome diferença quer dizer subtração. Então, é tudo menos o backup completo, certo? Bora aqui para a questão. O backup O backup diferencial é o tipo de backup de dados que captura todos os dados que foram alterados desde o backup completo. Captura todos os dados desde o último backup completo. Perfeitamente, é exatamente isso. Então aqui a gente já aprendeu o que é o backup diferencial e o que é o backup completo. Questão verdadeira. Agora ele pergunta aqui. Incremental. Backup incremental é o tipo de backup de dados que captura todos os dados que foram alterados desde o último backup total. Você entende que backup total é outro nome para backup completo?
Por isso que é importante você entender a ideia. Poxa, backup completo, backup total. Você percebe que está carregando a mesma ideia? Então bora lá. O incremental é realmente um tipo de backup que captura todos os dados que foram alterados desde o último backup total, ou incremental mais recente. Então bora explicar o que é o backup incremental. Sim, o incremental ele se assemelha um pouquinho ao diferencial, mas só um pouquinho. Qual é a característica dele? Incremental. Incremental. Bora lá. Enquanto o diferencial ele está focado em tudo que não é o completo, ele é focado em tudo que não é o completo. Já o incremental, ele tem o cuidado com a redundância, pois assim, uma vez que o diferencial está preocupado com tudo que não é o backup completo, haverá momentos que ele vai cometer redundâncias, ele vai fazer o backup de alguns arquivos mais de uma vez. Então, para isso, para evitar essa redundância, esse problema, que foi criado o backup incremental, onde ele vai lá e verifica. Poxa, qual foi o último backup que teve? Seja ele, foi o incremental pergunta, qual foi o último backup? Foi o diferencial? Foi um backup completo? Foi um backup incremental? Aí ele vai lá, vê. Como ele vê por meio das flags, mas ainda em alto nível, para que possamos entender primeiro isso, para depois especificar um pouco mais. Ele vê, poxa, qual foi o último backup realizado? Ele vai lá, observa e vê. E o que foi atualizado depois do último backup? O que é que falta? Então, ele vai lá, pega na mesma figura. Se o último backup completo foi bem aqui, aí houve todo o backup disso tudo. Ficou faltando agora só essa outra parte aqui. Tudo isso aqui já tem em algum backup, seja ele com outro backup completo, seja ele em algum backup incremental, diferencial, mas tá faltando isso aqui. Aí ele vai lá e vai pegar só essa partezinha e vai fazer o backup dessa partezinha, com o backup diferencial. Backup, falei errado, incremental. Essa é a principal característica dele. Vou falar agora como é que funciona essas flags. Bandeiras, né? Vou decorar assim. Decora até aprender, repete até aprender. Para ficar fácil e evitar questões de certo e errado. Vou lá, tem o backup completo. O backup incremental, que você viu que é aquele que vai de parte em parte, incremental. E o diferencial. Perfeito? Pronto. Deixa essa tabelinha e eu vou completando ela. Imagina aqui vários arquivozinhos. Estou fazendo aqui como se fosse vários arquivos que são salvos no HD, que seja. Em cada espaço desse aqui é um cluster. Se você não lembra o que é um cluster, tem a videoaula aqui no meu canal explicando, que é justamente a menor unidade lógica de armazenamento. Perfeito? Aí vai estar aqui um cluster, um espaçozinho, outro espaçozinho, vários espaçozinhos. Perfeito? E assim vai indo. A, B, C, D, E, F, G. Perfeito. E vários espaçozinhos. Quando eu coloco qualquer alteração, poxa, estamos até aqui. Aí eu vou lá, eu quero adicionar FGH, eu quero adicionar o arquivo H.
O arquivo H vai ser diferente. Ele vai ter um asterisco em especial, ele vai ter um ponto em especial, ele vai ter uma bandeira especial, uma flag. Isso é uma flag. Que diferencia que um arquivo foi colocado novo, um arquivo novo foi colocado, que houve uma atualização, qualquer alteração que houver, acontecerá essa flag. E o que é que o backup completo e o incremental faz? Assim que eles baixam o arquivo, poxa, eles vão lá e fizeram o download, eles guardaram o arquivo, eles colocaram o arquivo em backup, eles vão lá e apaga esse arquivo com a flag e o deixa como qualquer outro, nada para o diferenciar de qualquer outro arquivo, e ele se torna um simplório Hzão, só mais um arquivo, FGHI. Colocando agora o arquivo I, vai fazer a mesma coisa. Agora, entrando no arquivo I, bora lá, o que acontece? Poxa, eu quero adicionar um arquivo I. O que é que acontece? Inicialmente, esse arquivo I... Oh meu Deus, perdoe aqui os erros de gravação, acontece. Bora lá, falando aqui do arquivo I, né? O arquivo I vai ser um arquivo diferente. Ele vai ter uma bandeira, vai ter um indicativo chamado flag, que diz que ele não pertencia ao conjunto e agora ele pertence ao conjunto. Alguma coisa tem que diferenciar, dizer que ele é novo. Aí, enquanto o completo e o incremental faz questão de o deixar, assim que o baixa, faz questão de o deixar marcadas, tirar a marcação dele de novo, deixar como um outro qualquer, o diferencial, ele tá pouco ligando para isso. O backup incremental, ele só quer saber de fazer o download de tudo que não é o backup. Poxa, falei errado. Ele só tem o objetivo de fazer o backup completo, o backup de tudo que não é o backup completo. É o backup completo? Não. Então vai lá e faz download. Não quer saber se ele já fez antes, não quer saber se fez depois, se vai fazer depois. Por isso que ele acaba, com o passar do tempo, ficando muito mais pesado. Então, bora lá. O backup diferencial não retira flag ou bandeira. Enquanto o incremental e o completo, assim que ele faz o download, ele vai lá e desmarca o arquivo, ele retira a flag. Perfeito, entendido? Bora agora voltar para a questão e ver como é que a gente consegue desenrolá-lo. O backup incremental é o tipo de backup de dados que captura todos os dados. Então, pessoal, me fala. O backup incremental captura todos os dados. A gente viu, poxa, ele captura todos os dados que não foram baixados anteriormente por qualquer outro tipo de backup. Poxa, tem flag, ele vai lá e desmarca. E aí a gente vê todos os dados que foram alterados desde o último backup total ou incremental mais recente. E é isso, pessoal. Incremental é o tipo de backup de todos os dados e captura todos os dados que foram alterados. Perfeito, ele captura todos os dados que foram alterados desde o último backup total ou backup incremental mais recente. Poxa, e foi feito um backup aí, na verdade, eu acredito, fiz sim. Eu cometi um pequeno erro ao falar que o backup incremental fazia também o backup diferencial. Aí eu tô aproveitando aqui mesmo para corrigir, dizer não. Justamente por causa das flags, eu nem me liguei nisso na hora que eu tava falando. Mas justamente, o backup incremental, ele só pode
Ele só sabe aonde deve começar justamente por causa das flags. Aí, já que o backup diferencial não retira as flags, como é que ele vai saber que aquele arquivo já foi baixado? Ele não sabe. Então o backup incremental vai lá e, ainda que o diferencial tenha sido aplicado, porque o diferencial não retirou a marcação, manteve a marcação, o incremental vai lá e vai copiar novamente o arquivo. Espero que você tenha entendido. Peço desculpa por ter dificultado um pouco o entendimento, mas serve para aprendermos mais com essa questão, né? Para marcar mais. Essa questão aqui acabou me lembrando disso quando ela não citou o diferencial. E tem razão. É isso, pessoal. Entendido? Desde do incremental mais recente ou do backup total, também chamado de backup completo. Questão verdadeira. Bora, próximo. O backup total é o tipo de backup de dados que captura todos os dados? A princípio, exato. Incluindo arquivos de todas as unidades do disco rígido. Então, pessoal, quando a gente fala total, é realmente total. Todas as unidades. Ele nem quer saber se tem flag, se tem bandeira indicando ou não. Ele copia tudo e depois que ele copia tudo, ele vai lá e retira. Entendido? Então, todos os arquivos, sem exceção. Então, bora lá. Backup redundante é o tipo de backup de dados que captura dados redundantes, inclusive dados alterados. Para começo de história, backup redundante é aquele backup feito mais de uma vez. Aí pergunta, é o tipo de backup de dados que captura dados redundantes, inclusive dados alterados? Não. Backup redundante é aquele backup que foi feito mais de uma vez. Não tem essa característica, inclusive dados alterados. Se o dado foi alterado, já não é mais algo redundante, é algo importante. Não é mais o mesmo dado. Redundante é justamente o mesmo dado. Não tem como... A partir do momento que alterou, já não é mais redundante, é algo novo. Entendeu? Então, acaba que essa aqui é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. E é isso. Vamos seguir para a próxima. Então, pessoal, se aprendeu alguma coisa, se gostou da maneira que estamos aprendendo, está gostando do canal, peço que curte, comenta, compartilha. E vamos seguir no nosso projeto rumo à aprovação. Um forte abraço a todos e valeu, falou!